Olá, eu sou Macorati e hoje eu vou continuar a apresentação dos padrões de projetos Goff. Hoje eu vou apresentar o padrão estrutural Bridge. O padrão Bridge, ele desacopla uma abstração de sua implementação para que as duas possam variar de forma independente. Para isso, ele atua de forma a dividir a lógica do negócio, ou seja, ele parte de uma classe maior, divide essa classe em hierarquias de classes separadas que podem ser desenvolvidas independentemente uma da outra. Assim, o objetivo principal do padrão Bridge é separar a interface do objeto da sua implementação. Esse padrão, ele envolve uma interface que atua como uma ponte, daí o nome Bridge, entre a classe de abstração e as classes do implementador, que também torna a funcionalidade da classe do implementador independente da classe de abstração. Ambos os tipos de classes, eles podem então ser modificados sem afetar um ao outro. Dessa forma, o padrão Bridge, ele permite que a abstração e a implementação sejam desenvolvidas de forma independente e o código do cliente pode acessar apenas a parte da abstração sem se preocupar com a parte da implementação. Ou seja, o padrão Bridge, ele separa a hierarquia de abstração e a hierarquia de implementação em duas camadas diferentes para que a mudança em uma hierarquia não afete o desenvolvimento ou a funcionalidade da outra hierarquia. Para entender melhor esses conceitos, vamos ver um exemplo para ilustrar isso. Suponha que nós temos em um projeto um requisito para salvar ou excluir um objeto na persistência. Aqui nós podemos salvar o objeto em um sistema de arquivos ou em um banco de dados. Então nós temos aqui dois implementadores que são usados para implementar a persistência. Eu tenho o File Persistence Implementor, que é usado para salvar o objeto em um arquivo. E eu tenho o Database Persistence Implementor, que é usado para salvar o objeto em um banco de dados. Aqui eu posso então usar qualquer um dos implementadores para salvar o objeto. Então, de acordo com o padrão Bridge, a abstração e a implementação ela devem estar em uma camada separada. E aqui a persistência é a camada de abstração e a implementação da persistência é a camada de implementação. Dessa forma, usando essa abordagem e aplicando o padrão Bridge, se eu adicionar uma nova implementação ou se eu remover qualquer implementação que existir, isso não vai afetar a camada de abstração. Então, essa é a vantagem do padrão Bridge. A camada de persistência, que é uma camada abstrata, vai usar qualquer um dos implementadores para salvar ou excluir um objeto e o cliente vai usar apenas a abstração para salvar ou excluir o objeto. Então, eu tenho aqui um desacoplamento da abstração e de sua implementação. E ambas podem evoluir de forma independente. Se eu quiser incluir mais uma forma de implementação para salvar aqui no outro formato, eu posso fazer isso sem alterar nada na abstração. Então, a seguir eu vou apresentar o diagrama UML do padrão Bridge segundo o Goff. E aqui nós temos os seguintes participantes. Eu tenho aqui Abstraction, que é uma classe abstrata que contém membros que definem um objeto de negócio abstrato e a sua funcionalidade. Ela contém uma referência a um objeto do tipo Bridge, que é representado aqui pelo Implementor. E ela também pode atuar como uma classe base para outras abstrações. A seguir nós temos Refined Abstraction, que é uma classe que herda de Abstraction para implementar alguma operação. Depois nós temos o Implementor, que é uma interface que atua como uma ponte, um bridge, entre a classe de abstração e as classes do implementador, e também torna a funcionalidade da classe do implementador independente da abstração. Ela define a interface que as classes concretas devem implementar. A seguir eu tenho Concrete Implementor A e Concrete Implementor B, que representam as classes concretas que implementam aqui Implementor, ou seja, a minha interface Bridge, e também fornece detalhes de implementação para a classe Abstraction que está associada ao Implementor. Então nós podemos verificar no diagrama UML as duas hierarquias de classes que são definidas. Olha, eu tenho aqui a abstração e eu tenho aqui a implementação, de forma desacoplada. E assim,
essas duas hierarquias vão poder evoluir de forma independente. Agora nós veremos quando aqui nós podemos usar o padrão bridge. Nós usamos esse padrão quando queremos ocultar os detalhes de implementação do cliente ou quando queremos evitar o forte acoplamento entre a abstração e a sua implementação, como foi mostrado, quando queremos alterar a implementação sem compilar a abstração e quando queremos compartilhar uma implementação entre vários objetos e isso deve ser escondido do cliente, deve ser oculto do cliente. Então o cliente aqui só vai acessar a abstração. A seguir nós veremos as vantagens e desvantagens em usar o padrão bridge. Como vantagem nós podemos elencar que ele estimula o uso de um código fracamente acoplado. Eu tenho um fraco acoplamento entre a abstração e a implementação, de forma que uma pode ser alterada independentemente da outra. Ele aumenta a capacidade de manutenção e reutilização do código e reduz a duplicação do código. Ajuda a promover o princípio aberto-fechado, porque eu posso incluir novas abstrações ou novas implementações de forma independente. E ele facilita a extensibilidade, pois a abstração e a implementação podem ser estendidas independente uma da outra. Como desvantagem principal, nós podemos citar que a utilização deste padrão pode aumentar a complexidade do código pela criação de uma hierarquia de classes complexa. Além disso, você tem que considerar que o código que está sendo usado para a abstração e para a implementação deve ser um código separável. E a funcionalidade separada deve ser capaz de funcionar de forma independente. E isso pode levar a uma complexidade maior no código. Então agora eu vou mostrar um exemplo prático da aplicação do padrão bridge. Então vamos supor que você precisa processar o salário dos funcionários de uma empresa. E você precisa salvar os dados nos formatos XML e JSON. Então o processo de salvar os dados em um formato específico será decidido em tempo de execução. E o cliente ele pode incluir outros formatos para a geração do arquivo. Por exemplo, o cliente pode decidir que ele quer também gerar os dados no formato texto ou no formato PDF ou em outro formato. E além disso, o processamento do cálculo do salário pode variar no futuro. Então nós temos aqui um cenário típico para usar o padrão bridge, pois nós vamos definir uma abstração para calcular o salário e gerar os dados no formato XML e JSON, e nós vamos definir a implementação para efetivamente gerar os dados no formato XML e JSON. E usando o padrão bridge, nós vamos separar a abstração da implementação de forma que elas possam evoluir de forma independente, ou gerar um código desacoplado. Assim, se eu precisar modificar o cálculo do salário, eu não vou precisar alterar aqui a minha implementação. E se eu precisar alterar a implementação, incluindo um novo formato para gerar o arquivo, eu não vou precisar mexer na abstração. E assim eu vou ter um código desacoplado. Então agora eu vou mostrar como isso foi implementado no Visual Studio 2019 usando a linguagem C#. Eu vou iniciar com o diagrama de classe que foi gerado pelo Visual Studio na implementação que foi feita. Aqui nós temos o funcionário que representa o meu domain. Depois nós temos aqui a interface e gera arquivo que representa o implementor, ou seja, é o nosso bridge. Aqui eu tenho as classes concretas gera JSON e gera XML que representa o concreto implemento, que implementa essa interface e vai gerar os arquivos no formato XML e JSON. A seguir eu tenho o abstraction gera arquivo, que representa o meu abstraction, que é uma classe abstrata onde eu vou ter uma instância de gera arquivo e onde essa instância é usada para gerar o arquivo no formato especificado. E eu tenho aqui a classe calcula salário, que representa o refined abstraction. Essa classe ela herda de abstraction e recebe no construtor um objeto do tipo e gera arquivo. Em tempo de execução, ele vai calcular o salário do funcionário internamente e vai executar a operação para persistir os dados do funcionário no formato do arquivo especificado, usando uma instância recebida aqui de gerar arquivo, que a classe base vai fornecer. E a classe program é o meu cliente, onde eu vou usar e aplicar o padrão. Então agora eu vou mostrar o código no projeto gerado no Visual Studio. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, eu tenho um projeto do tipo console, Net 5, e aqui neste projeto eu criei pastas
com os nomes dos participantes como foram definidos no diagrama UML. Então, ó, na pasta domain eu tenho a classe funcionário, que é o meu modelo de domínio, representa o funcionário para o qual eu vou calcular o salário. A seguir, eu tenho aqui no Implementor a interface e gerar arquivo. Essa aqui representa o meu bridge, ela que define aqui como os arquivos serão gerados. Note que aqui eu não tenho implementação, eu só defino um método, recebo um tipo do funcionário e eu vou gravar o arquivo no formato especificado. Aqui no Concrete Implementor eu tenho as classes GeraJSON que está implementando a interface, olha. Então aqui no método gravar arquivo eu recebo o funcionário e aqui fiz uma implementação básica para gerar no formato JSON. Note que eu estou usando aqui, ó, JSON Serializer, e eu estou gerando os dados do cálculo do salário do funcionário no formato JSON. Eu tenho a classe GeraXML que faz a mesma coisa, gerando o cálculo do salário, né, os dados no formato XML. Aqui eu já estou usando aqui, ó, o XML Serializer, File Stream, e implementando essa interface no método gravar arquivo, eu gero os dados no formato XML. Aqui em Abstraction eu tenho a classe abstrata, aonde eu estou injetando uma variável do tipo iGeraArquivo no construtor da classe, e no método gravarArquivo eu recebo a instância de funcionário, e com essa instância de gerar-arquivo, que é a minha ponte, eu uso o método gravarArquivo e vou gerar o arquivo no formato especificado. A seguir eu tenho aqui em Refined Abstraction, eu tenho a classe calcula salário, que herda da minha classe Abstraction gerar-arquivo, e aqui no construtor, ó, ela recebe em tempo de execução uma instância de gerar-arquivo e passa para a classe base. Então na classe base, ó, ela obtém a instância e aí usa, depois eu vou sobrescrever o método gravarArquivo para gerar o arquivo no formato especificado. Então aqui em calcula salário, eu tenho o método processa salário do funcionário, onde eu recebo o funcionário para qual eu quero gerar o salário, e aí, ó, eu faço um cálculo aqui, somando o salário base mais o incentivo, e aqui, ó, usando a instância que foi recebida aqui do meu Abstraction gerar-arquivo, ela foi injetada em calcula salário, passou para a classe base obteve a instância, então com essa instância eu estou gravando o funcionário no formato especificado. E esse formato, ó, ele é injetado em tempo de execução aqui no construtor. E ele usa a classe Abstraction, olha, para obter essa instância. Então aqui na classe Client eu tenho, olha, a aplicação do padrão. Então no método main eu estou usando aqui calcula salário, que é a minha Redefined Abstraction. Está recebendo via construtor, olha, em tempo de execução, o tipo específico que eu quero gerar, no caso aqui XML. Aí eu vou usar a classe base para obter uma instância de gerar-arquivo, que é o meu bridge, e aí com os dados do funcionário que eu estou definindo aqui, ó, eu uso o método processo salário para o funcionário aqui definido, e usando a instância de gerar-arquivo aqui, ó, obtida aqui, eu processo o salário do funcionário, uso o método definido aqui, ó, no Implementor, grava arquivo, para gerar os dados no formato especificado. Note, eu posso alterar um valor em tempo de execução, posso alterar o formato também de geração do arquivo em tempo de execução. Então aqui eu tenho como exemplo que eu estou gerando os dados do salário do funcionário, inicialmente no formato XML, aí eu estou alterando o cálculo, estou alterando aqui o valor do incentivo e estou gerando no formato JSON. Isso em tempo de execução, que eu estou passando aqui, ó, a instância, a minha classe calcula salário, que vai, olha, passar a instância do tipo e gerar arquivo, obter a instância e fazer o processamento usando o método gravar arquivo. E aqui eu exibo os valores. Então eu vou executar só para mostrar isso funcionando. Ó. O valor do salário total para o funcionário 101, que é o funcionário que eu defini aqui, ó, ID 101, Macorati, salário base 3.000, incentivo 2.000. Então, o valor do salário é 5.000, inicial, tá vendo? Ó, 3 mais 2. Então ele calculou e gerou os dados nesse arquivo, salário funcionário XML. Depois, eu alterei o valor do incentivo, olha, e calculei novamente. Então, o salário aumentou para 5.500 e os dados foram gerados no formato JSON. Então, isso está sendo gerado dentro da pasta debug do projeto. Eu vou abrir a pasta, olha, está aqui os dois arquivos gerados. Eu vou abrir aqui o salário funcionário XML, mostrar no bloco de notas. Olha aqui, ó, ele gerou no formato XML o arquivo. E aqui
no formato JSON, eu vou abrir no navegador, eu vou abrir no Firefox. Então eu vou mandar exibir no formato JSON, olha aqui, ó, os dados no formato JSON. Então, se você notou aqui, né, essa implementação, o padrão Bridge ele tem quase a mesma estrutura do padrão Adapter que nós mostramos na aula anterior. A diferença é que esse padrão ele é usado quando você vai projetar novos sistemas em vez de usar o padrão Adapter, que é usado com sistemas que já existem. Então, o padrão Adapter já existe um sistema pronto, você precisa fazer algumas adaptações. O Bridge não, ele é mais usado quando você vai criar um projeto novo. Então, o padrão Bridge ele é usado quando você tem uma nova versão de um software ou um sistema que está lançando uma nova versão, mas a versão mais antiga do software ainda está em execução, e isso o cliente vai ter que escolher. Então, era isso, até a próxima semana.